células sanguíneas. Uma das mais prevalentes no nosso corpo. Nós temos cerca de aproximadamente 30 trilhões de massas. A eritropoiese, ela acontece, ou seja, a formação de sangue, a formação de células sanguíneas vermelhas, acontece desde a época que a gente é feto, em vários tecidos do nosso corpo, principalmente no fígado. Depois que a gente vai desenvolvendo ossos, atingindo a fase pós-natal, a fase de recém-nascimento, de criança, todos os ossos do nosso corpo produzem sangue. A medula óssea é uma outra função dos ossos, além da sustentação do corpo. Quando a gente vai ficando adulto, somente ou em grande maioria, os ossos chatos, calota craniana, o osso externo, a crista ilíaca. Observe que no transplante de medula óssea, são desses ossos que se retiram do corpo para doar a formação de crista. Tá? Então, ó, após o nascimento, o indivíduo consegue produzir na fase fetal e nos primeiros meses de nascimento, no fígado, no baço. A partir do momento que os ossos vão se desenvolvendo, todos os ossos na fase infantil. Da adolescência em diante, somente os ossos mais chatos. A externa, a calota craniana, a crista ilíaca. No momento que o indivíduo precisa de sangue, uma crise anêmica. Qual que é o sufixo que eu falei que quer dizer sangue? Anemia, não é isso? A ausência de sangue, o que eu faço? Anemia. Tá? O que é anemia? Todo mundo fala, falta de ferro, falta de ferro. Não é isso. A anemia não é uma doença. A anemia ela é um sintoma clínico de uma outra coisa. Anemia é a ausência de oxigenação para os tecidos. Por que oxigenação? Quem que leva o oxigênio? Eritrócito. Então, se você não tem eritrócito, você vai ter anemia. Agora, o porquê que não está oxigenando o tecido, aí é outra coisa. Pode ser falta de ferro, pode ser falta de vitamina, pode ser falta de hemoglobina, pode ser doença genética, pode ser um monte de coisa. Tá? Então, aí a gente entra com a anemia. Aí o motivo tem que ser investigado. E aí que é o importante na hora de exame, de saber qual é a anemia que está aí. Por que fala que é falta de ferro? 50% das anemias são falta de ferro. Então, a maioria delas. E acabou virando esse vício. Então na fase adulta, a gente consegue produzir sangue nos ossos chatos, mas quando nós temos anemia, o corpo ele dá um jeito de aqueles órgãos que produziam sangue quando a gente era um feto, eles começam a ajudar a produzir também. O fígado começa a apresentar eritropoiese, os ossos longos, como o fêmur, como a tibia, começam a ajudar também. O desespero do corpo para tentar formar novamente eritrócitos para que o oxigênio seja distribuído de forma adequada. E da onde vêm os eritrócitos? Célula tronco. É dela que vem a maioria das células do nosso cérebro. A célula tronco ela vai se diferenciar em várias células sanguíneas e a partir daí, dependendo da necessidade do nosso corpo, a gente vai produzir uma musculatura. Como é que eu pego uma célula tronco e transformo ela no leucócito, que são células de defesa? Como é que eu pego uma tronco e transformo ela no eritrócito, que são células de oxigênio? Fatores de crescimento. Dependendo do fator de crescimento que se tiver aqui, eu transformo ela numa coisa ou em outra. E aí eu vou transformando a célula tronco naquilo que o corpo precisa. É um mecanismo fascinante mesmo. Tá? Isso a gente faz no laboratório de pesquisa. Pega uma célula, coloca o fator de crescimento, espera ela virar. Neurônio, uma célula cardíaca, uma célula muscular, uma célula esquerda. E aí eles fazem uso de célula tronco.
E olha lá. A célula trônica, ela age com o seu respectivo fator de crescimento e vira um proeritroblasto. Olha o tamanho. Depois o eritroblasto basófilo, o eritroblasto policromático, um eritroblasto ortocromático, reticulócito. Agora o eritrócito está pronto para agir. Só vai ter função se estiver nessa forma. Aqui ele não serve para nada. Aqui sim. E olha as etapas que ele tem que passar. Quem que é responsável por isso que a gente viu? Amadurecimento de células sanguíneas vermelhas. Vitamina B12. Então eu posso ter anemia por deficiência de B12? Claro que eu posso. Se eu não tiver B12, isso aqui não acontece. Só vou ter isso. Isso aqui não é oxigenação. Só isso. E a anemia não é falta de oxigenação. Então, falta de vitamina B12 pode levar a cura. A palavra blasto quer dizer jovem. Eritroblastos ovos. Proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático. Blasto quer dizer jovem, célula jovem. E, diferente de fruta que nasce pequena e morre grande e madura, aqui ela nasce grande e vai diminuindo para ficar madura. Por que diminui? Com o passar das fases, elas vão perdendo os componentes citoplasmáticos. Eritrócito não tem núcleo, eritrócito não tem mitocôndria. Tá? Eritrócito não tem ribossomos. Então isso vai diminuindo. E acaba ficando a célula pequena e mole flexível. Por que ela é mole flexível? Para passar pelos pequenos vasos sanguíneos. Então ela vai, flexiona e abre de novo. Cheia de oxigênio, para a gente poder oxigenar toda a região possível do nosso corpo. Como ela não tem núcleo, como ela não tem material genético que está no núcleo, consequentemente o eritrócito não sofre mitose, não sofre multiplicação. Vai sofrer até aqui que ainda tem um núcleo. Olha, depois que perde esse núcleo, já era. Então aqui ela se multiplica ainda. Aqui não. Tá? E olha lá, um eritrócito normal no sangue. Uma foto de lâmina sanguínea. Olha o espaço que era no núcleo. Então o interior da célula é branco, sem esse espaço naturalmente. Professor, é aí que os boletins que eles São bons. Na onde ele perde esse núcleo. O formato do eritrócito tem essa depressão aqui naturalmente. Ele é flexível. E a membrana, você sabe, é fluídica. Então, ó, no indivíduo que tem perda sanguínea, destruição de hemácia, hemólise, lise de hemácia, diminuição do conteúdo do eritrócito. Olha isso aqui. Eritrócito vazio, ó, só tem uma linha. Não serve para oxigenar nada. Não tem material interno para transportar o oxigênio. O que é que acontece? A eritropoiese aumenta. Começa a fazer uma sobrecarga eritropoiética para que a gente reponha tudo isso que está acontecendo. Qual que é o hormônio que faz isso? Eritropoietina. Produzida pelo rim, principalmente. Indivíduo diabético tem insuficiência renal, pode ter anemia, porque o rim dele não produz eritropoietina. Não faz eritropoiese adequada. Tá? O amadurecimento de eritrócito da célula trônica até a formação de eritrócito dura cerca de uma semana mais ou menos. Em anemias graves, a eritropoietina age tão fortemente que esses eritrócitos são transformados em 3 dias. 3, 4 dias eles já estão maduros.
E a gente consegue reativar o fígado e os ossos longos também. Tá? Aquela medula dentro do osso. Para quem já viu carne cozida, carne do osso, tem aquele tutão dentro do osso. Aquela medula. Tá? Essa medula aí que produz sangue. E por que o sangue é vermelho? Nós temos dentro da hemácia uma proteína que dá a pigmentação vermelha do sangue. Hemoglobina. Nós temos uma grande quantidade de hemoglobina dentro da hemácia. E ela é responsável por transportar o oxigênio no nosso sangue. Tá? O sangue oxigenado ele é muito mais vermelho do que o venoso, por quê? Porque a interação entre hemoglobina e oxigênio dá uma coloração extremamente dupla, vermelha. Olha o sangue coletado de uma veia e olha o sangue coletado de uma artéria. Olha a diferença da cor. Quem descobriu a hemoglobina foi esse cidadão aqui, o Swan Levedam. Não levem a mal o nome dele, mas é assim mesmo. Tá? Em 1658, ele viu que a hemoglobina era responsável por fornecer oxigênio para os tecidos e fazer o controle ácido-base, retirando hidrogênio do meio, como a gente viu lá no respiratório, controle da hemoglobina. Então, em 7 dias eu produzo um eritrócito. Durante esses 7 dias eu faço síntese proteica de hemoglobina, que é uma proteína, e após ele estar maduro, após os 7 dias, ele vai fazer o transplante. Se eu não conseguir sintetizar hemoglobina por algum motivo, anemia por deficiência da hemoglobina, você tem hemácia, você tem oxigênio, mas o local do oxigênio se fixar não existe. Tá? Então, funções da hemoglobina. O principal nutriente do leque é transportado pela hemoglobina. Controlar o pH do sangue, retirando hidrogênios, retirando o CO2. Vocês sabem que o acúmulo de CO2 leva à diminuição do pH. Tá? Tamponamento, principalmente, é uma das funções da hemoglobina. Por que a hemoglobina, ou melhor, por que a hemácia perde os componentes do citoplasma durante a maturação? Mitocôndria vai embora, núcleo vai embora. Olha o espaço que fica. Por que isso não perde? Pela flexibilidade que eu falei, e para dar espaço a uma grande quantidade de hemoglobina que vai ser sintetizada. Eu preciso de espaço para que as moléculas aqui se acomodem dentro do eritrócito. Então, a função primordial do eritrócito é criar um ambiente adequado para a hemoglobina e servir de veículo para que essa hemoglobina seja transportada para distribuir o oxigênio ao longo do corpo. E olha a hemoglobina. A hemoglobina é constituída de 4 globinas, 2 alfas e 2 betas. E entre essas betas nós temos elementos chamados de M. Então, M mais globinas, que são proteínas, hemoglobina. Aí o nome. Esse M não é proteína, tá? Somente a globina. O M, ele é grupo nitrogenário, como mostrar para vocês. Então, função das hemácias, levar a hemoglobina rica em oxigênio ao longo do nosso sangue e serve como veículo